Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindas a mais um Desperta Mulheres. Vamos começar orando? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite, Pai. Obrigada por cada vida aqui, por cada mulher, Senhor, que dispôs o seu coração para aprender de Ti essa noite, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que o Senhor possa colocar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, mas principalmente na prática das nossas vidas, Pai. Eu peço a Sua bênção, Senhor, sobre essa palavra, Senhor, que vem de Ti, ó Pai, que o Senhor me capacite, Senhor, a ministrar elas ao coração das minhas irmãs, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de eu chamar o louvor, eu quero falar para vocês como foi difícil escolher o louvor nesse Desperta, né? Eu e a Dani sempre fica procurando um louvor que fale com a aula, que converse com a aula, e a gente olhava e parecia que nada batia. E eu tenho esse louvor que a Marina vai entoar daqui a pouco numa playlist no meu celular, mas olha, fazia anos que eu não ouvia ele. E aí eu estava vendo um vídeo, nesses vídeos do TikTok, do Instagram, e aí apareceu um vídeo de uma menina gravando, e ela estava gravando um Arrume-se Comigo para o dia que eu voltei, para o primeiro culto, quando eu voltei aos caminhos do Senhor. E aí toca essa música no fundo. E aí ela se arruma, ela chora, ela seca as lágrimas, aí ela se maqueia de novo e ela não consegue fazer a maquiagem, né? Ela voltando aos caminhos e essa música tá tocando ao fundo. Aí eu chorei mais que a menina do vídeo, né? Que eu imaginei a volta do meu filho para os caminhos do Senhor. Então, falou muito comigo essa música. A Marina falou para a Dani que também é uma música que fala muito ao coração dela. Então, é uma oração mesmo. E aí vamos entoar ela junto com a Marina. Gente, estou um pouquinho nervosa. Faz muito tempo que eu não toco. Eu não toco tanto, hein? Mas eu queria aceitar esse desafio. Eu até falei com a Dani, não sei se eu toco canto com playback ou se eu toco. Mas eu falei para a Dani que essa é uma música que tem sido parte da minha jornada. E quando ela falou se eu podia cantar, eu falei, sim, você já pensou na música? E na hora me veio essa música na cabeça. E aí ela falou, e tal música. Eu falei, nossa, eu estava pensando nela. Eu não sei o que a Flávia vai falar, mas eu espero que essa canção fale nos corações de vocês, porque realmente é uma oração. E eu tenho tido ela como minha oração em vários momentos da minha vida, né? Nos momentos de dificuldade, pedindo para a minha alma se aquietar, confiar no Senhor. E que quando a gente aprende que o Senhor é tudo que a gente precisa, Ele é suficiente, que a graça dEle nos basta, a gente está bem, a gente fica bem e a nossa alma confia em Deus e espera em Deus. Amém? Então, não sei se vocês ficam em pé, mas vamos ficar em pé e cantar. Acho que tem a letra também. Eu dei uma alterada, se você já conhece a música, eu dei uma alteradinha na letra. Mas cantem como uma oração ao Senhor.
Senhor, obrigada, Deus, porque temos em Ti a confiança, porque sabemos que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Obrigada, Deus, porque estamos aqui e hoje o Senhor quer falar nos nossos corações. Eu oro que o Senhor aquiete a nossa alma, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz no meio da tempestade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, irmãs? Nossa, agora eu chorei litros. Mas o estudo não é sobre tristeza, gente. Na verdade, eu tive uma alegria muito grande em fazer esse estudo. Eu não sei se vocês vão receber da mesma forma, mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma alegria muito grande em fazer esse estudo de hoje. Espero que coloque a mesma alegria no coração de vocês, que vocês saiam daqui renovadas, com novas vestes, ao sair daqui, né? E o nosso estudo de hoje, não sei se está tudo certo aí. Eu escolhi, gente, um versículo, na verdade, para ser a base desse estudo, que é o força e dignidade são os meus vestidos. Está lá em Provérbios 31, 25. Eu não sei se os meninos conseguem colocar o texto, mas eu não gostaria do texto na versão ARA. Eu queria ler ele na versão NVI. Porque na versão da nossa Bíblia, ele fala o seguinte, eu vou ler da nossa, mas se os meninos conseguirem, eu queria muito ler na NVI. Diz o seguinte: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Aí na NVI, diz o seguinte: reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Por isso que eu falei que Deus colocou uma alegria muito grande no meu coração em fazer esse estudo, em prepará-lo, porque é justamente essa versão da NVI. Essa mulher, ela sorri. E essa palavra falou fortemente ao meu coração. Ela sorri diante do futuro. Ela não só não tem preocupação diante desse futuro, como ela sorri diante dele. E quando a gente pensa em vestidos e em roupas, em looks, para nós mulheres é bem fácil, né? É uma ilustração que fica fácil para a gente imaginar. Acho que os homens não entenderiam tão bem quanto a gente, né? Mas a gente escolhe roupas, né? Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir. Sempre que a gente vai escolher uma roupa, a gente pensa nos compromissos, nos encontros, nos desafios do dia a dia. Ou quando é uma roupa para festa, a gente pensa em estar vestida adequadamente para aquele momento. Mas, hoje, eu poderia dar uma aula sobre modéstia. Deus já tratou muito esse tema no meu coração. Existe uma aula dessa, todinha, sobre modéstia no curso das Mulheres Sábias. Quem já fez o curso sabe disso. Mas hoje eu não quero falar apenas da roupa externa, né? Mas eu quero falar de um outro guarda-roupa que raramente nós percebemos, que é um guarda-roupa invisível, que é o guarda-roupa da nossa alma. E esse guarda-roupa, como guarda-roupa, e acho que eu fui um a mais. Como o nosso guarda-roupa de looks e de roupas, a gente também tem um guarda-roupa da alma. Todos os dias nós vestimos algo dentro do nosso coração. O nosso coração é revestido de alguma coisa. Algumas vezes nós acordamos com o nosso coração vestido de medo, outras vezes de ansiedade, outras vezes nós vestimos o nosso coração com a comparação, outras vezes o vestido é de culpa, é de rejeição. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta uma mulher que usa vestes diferentes. A força e a dignidade são os seus vestidos. Então, não importa
a ocasião, a força e a dignidade, diferente dos looks que nós escolhemos para cada ocasião, a força e a dignidade é como se fosse o vestidinho da Mônica, da Turma da Mônica, que ela nunca troca, é sempre o mesmo. Nós temos sempre esse vestido disponível para nós. Não importa o que nós passamos, o Senhor já reservou a força. Não importa ainda o que nós passaremos, esse vestido está disponível no nosso guarda-roupa. Ele já disponibilizou para nós a força. E Ele já disponibilizou a dignidade para que venha o que vier. Nós não tiremos os princípios do nosso guarda-roupa espiritual. Então, para nós está reservado tanto a força quanto a dignidade. Por isso que nós não tememos o futuro. E nós podemos sorrir para Ele. Porque nós temos esses 2 vestidos para qualquer ocasião que venha a acontecer no nosso futuro. E você chegou aqui hoje vestindo uma roupa espiritual. Eu não sei qual é a roupa, mas você pode estar sim com o seu coração vestido de ansiedade, com o seu coração vestido de medo, ou talvez de amargura, de rejeição, ou de força e dignidade. E às vezes é difícil se livrar dessas roupas, né? Parece que ela meio que gruda, né? Como o vestidinho da Turma da Mônica. Gruda e fica ali, e você fala, como é difícil tirar isso aqui. Eu não consigo tirar essa roupa do meu coração. Cadê o meu vestido da força, Flávia? Será que ele realmente existe? Será que realmente há uma força para mim retirar essas vestes? E aí eu queria falar para vocês que nós estamos hoje, e eu não consigo fugir disso, gente. É como se a borboleta que veio no Desperta, ela está em todos os Despertas. A gente parece que sempre vem os temas sobre transformação. E eu acredito que seja porque Jesus realmente quer transformar as nossas vidas. Nós não estamos aqui por outro motivo. Deus está chamando hoje, nessa noite, as suas filhas para trocar de roupa. Aí há uma irmã querida minha que sempre ora comigo, ela orou e ela colocou uma palavra para mim hoje, e ela falou, nossa, Flávia, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai e nós somos as suas filhas. E eu não sei vocês, mas eu, quando minha filha era pequena, eu tinha muita alegria em comprar roupinhas para ela, porque eu sonhava, né, em ter uma filha menina. Então eu tinha uma alegria muito grande em comprar vestido, com o sapatinho combinando, com o lacinho da cabeça. Quem está na igreja aqui comigo, desde que ela é bebê, sabe disso. Eu tinha uma alegria em colocar essas vestes femininas nela. E estudando esse texto, eu fiquei justamente pensando no nosso Pai. O quanto Ele é alegre quando Ele vê que as suas filhas trocaram as vestes espirituais. Elas realmente pegaram aquele vestido que Ele deu e elas se vestiram realmente, né, daquele vestido. Igual quando a gente dá um vestido para alguém e aquela pessoa nunca veste, ou quando ela veste, você não fica feliz, você fala, nossa, ela está usando aquilo que eu dei, ela gostou. Eu imaginei Jesus da mesma forma. Né? Quando a gente se veste de força e dignidade, é como se Ele olhasse para nós muito feliz e falasse, olha, a minha filha tá usando a roupa que eu comprei para ela. E essa roupa foi comprada e foi paga com o sangue de Jesus, não é qualquer roupa. Ela tem um valor muito grande. E aí eu queria dizer para vocês que a vida cristã, ela não consiste apenas em abandonar as velhas vestes. Ela também não consiste em a gente vestir aquilo que o mundo aprova ou que a nossa própria carne deseja. Mas consiste em vestir aquilo que Deus, em sua graça, preparou para nós. Então Ele preparou, e é de graça. É a graça dEle, esses vestidos. E aí 1 Timóteo 2, de 9 a 10, vai falar sobre essa veste que o Senhor preparou. Vamos ler? Queria pedir para os meninos projetarem lá, se vocês quiserem abrir. 1 Timóteo 2, 9 e 10.
Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. De boas obras, como é próprio às mulheres que professam. Então, isso aqui é para nós que professamos a Jesus. Nós que professamos sermos filhas de Jesus, além da gente se vestir de modéstia, como está lá no primeiro, e claro que a nossa roupa exterior, ela sim, ela importa. Ela precisa ser uma roupa modesta, até porque nós professamos, né, sermos filhas de Deus, e nós precisamos andar de acordo, né, com isso, com o reino a quem nós pertencemos. As mulheres que declaram adorar a Deus, elas precisam se vestir de boas obras. Então, esse é um vestido que o Pai quer ver em nós. Ele quer ver boas obras. E quando a gente fala de força e dignidade, que eles são os nossos vestidos, nessa força e nessa dignidade estão as boas obras. É nós entendermos que nós não nos vestimos de boas obras atrelado aos nossos sentimentos, quando nós sentimos vontade. Ou as boas obras, ou a força e a dignidade é para nós quando as circunstâncias são favoráveis, não. E as emoções, elas são muito passageiras. Então, a força e a dignidade são vestes, são marcas visíveis de uma mulher que anda com Deus, independente do que ela sente, das emoções passageiras que ela está vivendo e das circunstâncias, porque tudo é passageiro. Mas algo precisa ser eterno. Né? Algo precisa ser eterno, que é justamente essas boas obras que começam aqui, né, e vão perdurar até a eternidade. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que acontece com a gente? A roupa que a gente veste tem muito a ver com a nossa identidade, não é verdade? A roupa fala. Se entrar uma pessoa aqui, toda vestida de branco, com um jaleco, você logo vai pensar, ou é uma médica, ou é uma enfermeira, talvez uma dentista. A roupa, ela é parte da nossa identidade, ela diz sobre nós. Mas, muitas vezes, a gente começa a chamar de identidade o que Deus chama de roupa. Uma roupa, ela pode ser retirada, ela pode ser trocada. Vestes velhas podem ser trocadas por novas vestes. Agora, a sua identidade, ela está em Cristo. E se você confessa Jesus como seu suficiente Salvador, isso não muda. Isso não muda. Isso não é uma roupa que pode ser trocada. Como nós vimos aqui em um dos nossos estudos, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso não é por nada que eu faça ou deixe de fazer. Então é por isso que essa identidade ela não muda. A roupa muda. Então a gente fica assim, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou a minha circunstância, né? Eu sou uma órfã, eu fui rejeitada. Então, a gente já pega todas essas características e atrela a nossa identidade. Mas a verdade é que, quando Cristo entra na nossa vida, eu já não sou mais isso. Eu já não sou mais eu. Cristo vive em mim. Então, eu não sou a minha ansiedade. Eu posso estar ansiosa, mas eu não sou. Eu não posso pegar isso como parte da minha identidade e achar que o Espírito Santo não pode mudar essa realidade na minha vida. Pois Ele pode, né? E Ele quer nos ajudar e nos revestir de força e coragem para que a gente possa trocar essas vestes. Isso não é identidade, isso é veste, isso é roupa velha, que depois que Jesus entra na nossa vida, deve ser substituída por roupas novas. Então, quantas vezes você volta para as roupas que Deus já mandou embora? Deus já mandou embora do seu guarda-roupa algumas roupas espirituais. E nós insistimos nessas roupas. Então, vamos ler Efésios 4, do 22 ao 24, para a gente entender que a gente precisa despir-se do velho homem. E não é só tirar uma roupa.
É colocar outra no lugar. Então eu tiro e coloco outra. Né? Eu não vou andar nua por aí. Eu vou retirar, eu vou trocar. Então vamos ler Efésios 4, do 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é isso que Deus quer que nós façamos, que nós tiremos. Vamos tirar a roupa da velha mulher, se despir dela hoje e se revestir de algumas roupas que não cabem mais no guarda-roupa de uma filha amada do Senhor. Nós somos filhas, irmãs. Nós não somos a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa rejeição, a nossa culpa, o nosso pecado. Nós somos filhas de Deus. Então não cabe mais para nós esse tipo de vestido. Vocês já repararam, eu não sei vocês, às vezes a gente está ali fazendo uma faxina no guarda-roupa e aquela roupa não cabe, né? Está apertada. Aí você fala, não vou dar essa daqui não. Eu vou esperar, porque eu vou emagrecer, daqui a pouco cabe. Aí passa mais um ano, mais uma faxina. Tá lá aquela roupa ainda. Não. Em vez de você abençoar a outra irmã, o que você faz? Não, vou deixar aqui mais um pouquinho. Eu duvido que tem uma irmã aqui que não tem uma pecinha dessa no guarda-roupa. Eu confesso que eu tenho. A gente fica assim, não, uma hora vai caber. Então Deus está falando para a gente hoje. Não cabe mais. Está na hora de abandonar. Está na hora de tirar. Retira isso da sua vida. Retira o vestido da rejeição. Porque às vezes o vestido da rejeição, a gente cai até no pecado da autocomiseração. A gente fica assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ser minha amiga, ninguém quer ser, você vê, meu marido não me ama direito. A gente fica presa nisso. E às vezes até tem legitimidade, tem pessoas que foram abandonadas. Né, pelo pai, pela mãe. Mas a gente precisa entender, a gente tem um pai agora. Então essa roupa da rejeição é uma veste velha, ela não precisa mais. O vestido da inveja, de ficar sempre querendo, né, o vestido da outra irmã sempre parece o mais bonito, né, do que o nosso. O vestido da comparação. E eu vi uma frase na internet, eu quero até postar essa frase, porque fala assim, a gente sempre compara o capítulo 2 da nossa história com o capítulo 20 da história da outra. Às vezes a outra está num outro patamar, mas você não sabe qual foi o capítulo 3 dela, o 4, o 5. Vai ver, ela sangrava ali no capítulo 10 e agora ela está plena no 20. E aí você está comparando o seu capítulo 2 com o 20 dela. Então a comparação é algo tão cruel com a gente mesmo, né? Porque a gente faz isso. O vestido da falta de perdão, o vestido da amargura. Esses não são os vestidos das filhas do rei. Não são. Esse não é o vestido que uma filha de Deus veste. Como que a gente vai testemunhar o que Jesus fez na nossa vida? Se a gente chega na nossa família, se a gente chega no nosso trabalho, nos ambientes que nós estamos, e a nossa boca só fala de culpa, de rejeição, de inveja, de comparação. A pessoa que não conhece a Cristo, ela vai olhar e vai falar, nossa, que Jesus é esse, né? Que mantém ela com essas vestes. Eu que não tenho Jesus, estou melhor que ela. E muitas vezes até acontece. Então existem vestidos que são apertados demais para a vida de uma mulher cristã. E precisa ser retirado do nosso guarda-roupa. Na verdade, que esses vestidos não encontrem espaço num guarda-roupa que já está cheio, que já está lotado de força, de dignidade, de virtudes, de boas obras. Porque um guarda-roupa que está cheio, às vezes você dá até uma espremidinha, né? Você quer colocar mais uma roupinha ali, não cabe mais. Aí você fala, não, eu vou ter que tirar, porque senão, se eu não tirar, aí não vai caber, não vai dar certo.
Aí você faz aquela limpa. Então, para caber os vestidos das boas obras e das virtudes e da dignidade e da força, eu preciso tirar outros, porque não tem espaço para os dois. Então eu preciso escolher hoje o que vai ficar no meu guarda-roupa. Eu preciso escolher. E para eu dar espaço para as novas vestes, eu preciso tirar o vestido da amargura. Está apertado demais já. Você não foi criada para viver presa ao que te aconteceu. Quem vive presa ao que aconteceu e não consegue superar a dor, o que acontece? A amargura cedo ou tarde aparece. Ai, Flávia, mas é muito difícil, mas existe uma força disponível para você. É isso que a gente precisa entender. Vamos ler Hebreus 12, 15 e ver como a amargura não cabe mais no nosso guarda-roupa. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Presta atenção, isso aqui hoje, eu revendo o estudo, como Deus falou comigo no meu coração, sobre como a amargura, ela te separa da graça. Você está tão amargurado que você não está percebendo que tem uma graça sobre você para te ajudar a vencer isso. Então você se separa dessa graça. Que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque a amargura, ela é uma roupa que quando você veste, você não se separa só da graça no seu coração, você contamina as pessoas que estão à sua volta. E isso quem fala é a palavra de Deus. Então, se você não está conseguindo vencer, entenda, há uma graça e há uma força para você vencer. O vestido da falta de perdão, ela não combina com quem foi perdoada. Perdoamos porque fomos perdoadas. O vestido da fofoca e da maledicência. Eu não vou ler todos os versículos, irmã, mas agora nós temos um grupo, eu posso mandar o estudo para vocês, tá? Quem não está no grupo, pode falar, que quiser entrar, procure a Dani. O vestido da fofoca e da maledicência. Esse tipo de roupa entristece o Espírito Santo. E isso é muito comum entre mulheres, né? Isso não pode haver, gente, porque vocês sabiam que às vezes, quando a gente fala mal de uma pessoa para outra, primeiro, você pode estar falando mal de uma versão daquela pessoa que não existe mais. Vamos supor que uma irmã falou algo para você que te feriu, não te cumprimentou ou fez algo legítimo mesmo contra você. Isso foi há 5 anos atrás. Você ainda continua falando mal dela para várias pessoas que você encontra. Talvez essa pessoa de 5 anos atrás não exista mais. Deus já transformou o coração dela. Ela é outra pessoa. E as pessoas não estão se aproximando dela ou não gostam dela pela maledicência que outra irmã fez. Olha que injustiça. Olha que horror. Eu não sei vocês, mas eu não sou a mesma Flávia de 5 anos atrás. Glória a Deus, eu não serei daqui 5 anos a mesma. Porque de glória em glória, nós precisamos cada vez mais estarmos parecidas com Jesus. Então, a gente está mexendo com a reputação de alguém. E lá não sei se é em Provérbios, mas que diz que 6 coisas o Senhor detesta, mas a última ele abomina, que é justamente essa, a maledicência. É falar de um irmão contra o outro. Então, cuidado com isso. Eu fiquei na dúvida, o que é pior? Se é a fofoca ou a maledicência? Eu acho que as duas são péssimas, mas ainda acho que a maledicência é pior. Ainda acho que é pior. Porque talvez você esteja falando uma versão da pessoa que não existe. Eu falei, meu Deus, e a pessoa ela teve um pecado, ela vai ser condenada por ele na boca de vários irmãos, ela não sabe, ela não pode se defender por uma coisa que ela nem é mais, por um pecado que sim, ela cometeu, como nós já cometemos, né, atrocidades. Vamos ler Colossenses 3:8? Coloca aí, meninos, para mim o 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Então, vamos tirar. Então, imagina tudo tirar. Despojar, tirar. Aí vocês já pensam no vestido. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tudo isso é vestido que não cabe mais. É veste que não cabe mais. Eu falei da maledicência, mas para mim é uma maldade a maledicência. Que Deus me livre, me ajude. E
todos esses são os vestidos que também não nos cabem mais. Eu escolhi alguns, viu, irmãs? Mas a gente ficaria aqui a noite inteira falando de roupa que não cabe mais no nosso guarda-roupa, que não deveria. Né? O vestido da inveja. A inveja adoece o coração e nos impede de celebrar a bondade de Deus. Impede de celebrar a bondade de Deus na nossa vida e na vida do irmão. Porque na nossa vida, quando a gente inveja, a gente está dizendo que o Senhor não foi bom o suficiente conosco. Ele foi bom com o outro que eu estou invejando. Então eu não consigo celebrar na minha vida a bondade do Senhor. Mas talvez a inveja também não me deixe celebrar a vitória do meu irmão. Porque às vezes a vitória do meu irmão era uma vitória que eu gostaria muito que fosse a minha vitória. Muito. Eu já dei esse testemunho na sala das mulheres, acho que quando eu dava aula, que eu falei para as meninas lá que propósito melhor até para o ímpio do que para mim. Aí a gente entra lá em Asaf, né? Mas, gente, Deus não erra. Deus não erra. E a gente não sabe o final da nossa história. A gente está vivendo o meio, é só um capítulo. Minha irmã sempre falou isso para mim. Quando meu irmão estava desaparecido, algumas vezes ela falou, é só um capítulo da história. Não é o final. E realmente, não é o final. Então, o vestido da falta de contentamento também está muito atrelado com o vestido da comparação e com o vestido da inveja. Né? Porque quando eu não tenho contentamento, eu fico me comparando. Não é verdade? E quando eu me comparo, eu fico com inveja. Então, são todos vestidos que não cabem para nós. A falta do contentamento é a gente pensar, Cristo é suficiente, como a Marina falou aqui. Mesmo quando nós não temos tudo o que nós desejamos. Cristo é suficiente. E a gente precisa aprender isso. E Filipenses 4:11 é justamente aquele texto que o apóstolo Paulo fala. Eu aprendi a viver contente. A gente não nasce contente nesse mundo caído. A nossa natureza caída não deixa a gente ficar contente. Mas a gente pode aprender. E a gente aprende com quem? Com o Espírito Santo, gente. É passando tempo na presença dele que nós vamos aprendendo esse contentamento. E para isso, a gente precisa ter um coração ensinável. A gente precisa ter um coração ensinável. Falar, Senhor, eu não tenho contentamento hoje, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Porque esses vestidos que não cabem mais para mim, eles apagam o Espírito Santo da minha vida. Apagam. Se eu insisto nessas roupas, se eu insisto nisso, Deus já falou, manda embora, tira, retira para colocar outro. Mas eu insisto naquilo, eu apago o Espírito. E 1 Tessalonicenses 5:19, ele vai falar sobre a gente não apagar o Espírito. Só que o 18 e o 20 fala o que apaga. Então, abre lá para mim, meninos, o 18, isso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade em Cristo Jesus para convosco, vê o 19. Não apagueis o Espírito, é o 20. Não os desprezai os profecias, o 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Será que eu li o capítulo todo e eu estou achando, vai lá, 22. Abstém-se de toda forma do mal. Agora vem o 23. O mesmo Deus da paz... Ai, gente, eu acho que eu li o versículo todo, porque tem uma parte, o capítulo todo, que fala as coisas que entristecem o Espírito Santo, que é justamente esses vestidos. Eu não vou fazer os meninos passar o... Depois vocês abrem e leem 1 Tessalonicenses 5, tá? Que aí vocês vão ver sobre essas roupas, quando nós insistimos nela, nós apagamos o Espírito Santo. E o Pai abre o guarda-roupa para a gente. Ele fala, tira tudo isso, mas eu não vou deixar vazio. Deus sempre substitui aquilo que Ele manda a gente abandonar. Então, não insista em roupas que já não pertencem à sua nova vida. E eu amo isso em Deus, gente, de Deus substituir aquilo que Ele pede para a gente abandonar. Porque eu vivi essa situação em relação à roupa. Quando eu fiz o Mulheres Sábias, eu saí do curso, da aula da Modéstia um pouco meio que chocada. Eu dei tudo quanto era roupa, porque eu gostava muito de saia curta. Eu já dei até esse testemunho na internet. Eu gostava de uma sainha curta e eu não via mal, porque eu era muito magricela. Eu até falava para a Dani, ai, minhas pernas tão finas, ninguém nem olha. Eu justificava, né, para
para usar sainhas curtas, né? E Deus falou comigo. E no começo eu dei tudo, minhas roupas assim, eu quase não tinha mais vestido nem saia, porque era tudo curto, eu fiquei sem nada. Deus providenciou, proveu outras. E sabe o que foi o mais engraçado? Deus mudou. Eu sempre falo essa frase: Deus muda os nossos prazeres. Ele muda os nossos amores. Não duvide que aquilo que você amava muito, que estava ali teu coração, hoje eu olho uma mulher com saia curta, eu falo, nossa, que coisa mais feia. Eu detesto aquilo que eu adorava. Olha que loucura. Só Deus pode fazer um negócio desse, gente. Só o Espírito Santo pode fazer um negócio desse. Então, assim, Ele nos veste de força. Ele nos dá o vestido da força para que a gente abandone, para que a gente mude os nossos amores. E não há nada difícil que Ele não possa dar a força. Eu tenho crido cada vez mais nisso em relação à minha vida. Porque a gente vai caminhando com Jesus e eu não estou conseguindo trocar os slides, gente. Sei lá por quê. Aí. Eu tenho caminhado com Jesus e na minha caminhada com Ele, eu tenho visto, na caminhada na palavra, de que o Senhor dá a força. Não tem nada que Ele peça para nós que Ele não vai dar a força para a gente viver. Porque a força vem dEle, não vem de nós. Aí você fala, Flávia, mas eu não consigo, eu não tenho essa força. Mas não tem mesmo. É aí que a gente precisa entender que para abandonar a veste velha e colocar a nova, a força vem do Senhor. A força vem dEle para continuar, a força vem dEle para permanecer, a força vem dEle para obedecer, a força vem dEle para aquietar a alma, como a Marina orou aqui nesse louvor. A força vem dEle. Isaías 40:31 fala sobre a renovação dessa força. Ele dá a força. Aí sabe quando fala, nossa, eu peguei essa força. Aí parece que a força vai escorrendo assim pelo dedo e some. Ele renova. Olha que coisa linda. Vamos ler Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, além dele dar, quando você está perdendo, Ele vem e sopra um renovo, novamente. Né? Então, é muito lindo isso no Senhor, né, gente? E, além da força, Ele nos dá a dignidade. E aí eu fui procurar no dicionário o que significava a palavra dignidade. Olha, Renata, eu não fui procurar no grego, mas eu fui no dicionário. E lá falava que dignidade significa honra, nobreza de caráter, valor. E aí você pensa assim, eu tenho que me vestir mesmo de honra, de nobreza, de caráter. Eu sou filha do rei. Nós somos nobres, meninas. Vocês já viram uma princesa sair por aí vestida de qualquer maneira? Nós somos nobres, nós somos filhas de um rei, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis 1:27. Por isso, cada pessoa tem valor diante do Senhor, independente da sua condição social, da sua posição social, da sua aparência. Dignidade é quando a gente reconhece o valor que Deus deu a cada pessoa e vive de forma coerente com esse valor. Então, eu tenho que viver de acordo com o que eu recebi. Eu não posso viver diferente. Eu tenho que ter uma beleza que nasce do caráter de Cristo. Uma mulher revestida de Cristo. Então, é por isso que essa dignidade precisa estar refletida em mim. E a força está junto com a dignidade. O Senhor dá a força para que a gente tenha uma vida digna diante dEle. Então, Ele nos dá novos vestidos. Então, pega hoje, carrega todos esses vestidos que nós vamos falar agora. Porque agora é a boa parte. Tirou todos esses vestidos, essas velhas vestes, essas roupas velhas que não cabe mais. Desapegou até daquela que você gosta, mas que está apertada, não cabe mais na sua vida. Agora a gente vai pegar esses vestidos. O Senhor nos dá o vestido da misericórdia, o vestido da paciência, o vestido do amor, o vestido do contentamento, o vestido da pureza. E sabe por quê? Ele nos reveste
desses vestidos? Porque nós somos eleitas do Senhor. Então vamos ler lá Colossenses 3, do 12 ao 14. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então agora é a gente entender, eu sou uma eleita de Deus. Então o que precisa estar vestido aqui no meu coração? Revesti, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, assim, o amor é o vestido mais bonito do guarda-roupa de uma mulher cristã. Porém, todos esses outros, que eu nem coloquei aqui, vocês viram quantos vestidos precisam estar no guarda-roupa de uma mulher cristã? É muita roupa, né? Ai, gente, o Senhor adora dar bastante roupa nova para a gente. Ele não quer escassez de roupa para nós, hein? Olha isso. E aí, gente, quando a gente pensa em vestido, há algo que toca o meu coração. E eu espero que toque o coração de vocês, porque eu fiquei assim nas nuvens a semana toda, me sentindo assim como que a noiva de Cristo. Nós somos essa, a noiva de Cristo. Como uma noiva espera o noivo, gente? As mamães de noivas que estão aqui sabem quanto custa um vestido de noiva. Né? É um vestido precioso, é caro, né? É o mais lindo, é o mais especial. É o vestido de noiva. Então a noiva se prepara. Ela quer receber o noivo o mais bonita que ela conseguir. A sua melhor versão é para o noivo. Ela se adorna com o que ela tem de mais precioso. É a melhor maquiagem. Às vezes eu vejo vídeo passando no Instagram, as meninas escolhem até o perfume do casamento agora. Porque até o cheiro elas querem lembrar, esperando o noivo. Né? Então é a melhor roupa, é a melhor maquiagem, é o melhor penteado, é o melhor vestido. Hoje eu coloquei o meu vestido favorito para vir. Mas não é esse o vestido que eu quero esperar o meu noivo. Ai, eu não queria chorar, mas eu não consegui. Apesar desse ser o meu vestido favorito que eu vim hoje trazer essa palavra para vocês, não é esse. Eu gosto muito de vestido, meninas. Acho que por isso que Deus falou tanto no meu coração, porque eu sou uma pessoa, minhas amigas sabem, gosto de comprar uma roupinha nova. Confesso pecado aqui. Mas não é esse o vestido principal. Eu quero mais virtudes no meu guarda-roupa. Irmãs. Ai, meu Deus. Eu quero que pelo menos ele me encontre tentando vestir esses vestidos. Se ele chegar aqui hoje, ele fala, tudo bem, Flávia, você ainda não conseguiu vestir todos, mas eu sei que você está tentando. Você está tentando colocar esses vestidos. Eu quero que ele ao menos me encontre tentando vestir os vestidos das boas obras. E eu espero de todo o meu coração que vocês saiam daqui com essa mesma vontade. Há mais virtudes para nós cultivarmos e colocarmos dentro do nosso coração. 1 Pedro 3, de 3 a 4, vamos ler. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha o traje. Olha o traje que o Senhor quer encontrar em nós. Um espírito manso, um espírito tranquilo. E para isso, gente, agora eu coloquei o guarda-roupa mais bonito. Eu deixei para essa última imagem. Coloquei até umas florzinhas nele. Por quê? Porque é o guarda-roupa da graça. E falar de graça é algo maravilhoso, né? E o Senhor colocou no guarda-roupa da graça as vestes da salvação. As vestes de louvor, as vestes de justiça,
É esse tipo de veste que o Senhor quer que a gente tome posse mesmo na nossa vida. E se eu sou filha do rei, por que eu continuo muitas vezes me vestindo como uma mendiga? Deus não quer me ver vestindo como uma mendiga, não. Você quer ver seus filhos? Eu não quero ver meus filhos aqui, imagina Deus vai querer ver as suas filhas, não é verdade? E aí, Isaías 61, o verso 3 e depois o verso 10, vai falar dessas vestes. E aí no 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E volta lá no 3, rapidinho. Quando eu li isso aqui, uma coroa em vez de cinzas. Presta atenção, irmãs. Por isso que eu falei que eu fiquei com muita alegria de estudar essa aula. Olhos de alegria em vez de pranto. Quando a gente pensa na veste da salvação, você tem que pensar, é algo precioso demais. Tudo precisa ficar pequeno. Tudo precisa ficar pequeno. Porque eu tenho que me alegrar com isso. E aí entra muito que o louvor que a Marina louvou aqui, falou, né? Eu não quero espírito angustiado. Eu quero vestes de louvor, eu não quero ficar angustiada. Eu quero louvar ao Senhor no meio da minha angústia. Porque o Senhor coloca sobre mim vestes de louvor. Independente da circunstância que eu estiver, eu posso louvar, eu posso trocar as cinzas pela alegria. E o contexto aqui desse texto, que não dá tempo de eu explicar, era um contexto de tristeza para Israel. Vamos ver o 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, gente, a gente tem vestes, ele te cobriu. A minha alma se alegra no meu Deus. Nós precisamos nos alegrar no nosso Deus, independente das circunstâncias. Porque essa salvação, essas vestes de salvação, elas custaram um preço. A gente não pagou por ele, porque para nós foi de graça. Mas se ele chega no nosso guarda-roupa, ele foi pago um preço. E o Senhor pagou com a vida dele. Então, a gente precisa se alegrar com essa veste, com esse guarda-roupa. E é por isso que eu amei a versão da NVI e a gente vai terminar o nosso estudo. Já está tá quase, tá, gente? Calma. Deixa eu ver a hora. Estou no tempo. A gente vai terminar esse estudo sorrindo. É para a gente sair daqui muito feliz, muito alegre. Porque essa mulher, ela sorri para o futuro. Ela sabe que o inverno vai chegar. Ela não sorri porque ela controla o amanhã. Ela sorri porque ela está preparada e vestida para ele. Porque à medida que eu vou me revestindo dessas virtudes, desses vestidos, dessa força que o Senhor colocou para mim, dessa dignidade que Ele coloca para mim, eu estou preparada para o futuro. Então, a mulher virtuosa, ela não é uma mulher que ignora o inverno. Ela não teme a neve. Mas por que ela não teme? Ela não teme porque ela se preparou antes da tempestade chegar. Essa é a diferença. Ela sabe que vai chegar. Porque não dá, né, gente? Quem vai passar essa vida aqui sem experimentadores? Impossível. Né? O dia mal vem para todo mundo. Mas ela consegue sorrir. Vamos ler Provérbios 31, do 21 ao 22? No tocante à sua casa, ela não teme a neve. Não, imagine aqui a neve, o frio, a tempestade, como o inverno da sua vida. Então você não precisa temer esse inverno. Por quê? Porque todos estão vestidos. Você está preparada. Vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Então essa mulher está preparada. Então ela não teme o inverno.
E aí você pode falar para mim, Flávia, como que a gente se prepara? Onde nós encontramos essas roupas? Como se preparar para o dia mau? Tem como se preparar para esse dia? Com certeza. A gente se prepara todos os dias para viver esses dias. Sabe o que tem que diferenciar nós de uma mulher que não conhece a Jesus? A calma. Não pode haver o desespero. Por quê? Porque o desespero não combina com alguém que recebeu uma veste de salvação, uma veste de louvor. No velório do meu sogro, que foi aqui na igreja, vieram muitas pessoas da família dele e da minha própria família que eram ímpias, né? São ímpios, não conhecem a Jesus, mas ficaram encantados com o ofício fúnebre, com aquilo que aconteceu. Nunca tinham visto, a maioria deles nunca tinham vivenciado isso. E algumas pessoas falaram para mim, até minha avó falou, nossa, que paz, que coisa maravilhosa, que é aquilo no momento. Por quê? Porque a gente não pode ser igual. Né? Você chega num cemitério, numa pessoa que não tem uma esperança, é óbvio que ela vai se desesperar, é óbvio que ela vai gritar, que ela vai se jogar, às vezes em cima de um caixão. Por quê? Porque ela não tem a esperança que nós temos. Então isso precisa fazer a diferença. E na presença de Deus que a gente se prepara para esse dia. Não que nós vamos estar livres dele, mas nós passamos de maneira diferente. E a gente se prepara na presença de Deus. No recôndito da oração. Eu vi essa palavra num livro, achei bonita. Falei, eu vou colocar no estudo. Recôndito. Olha, ali no cantinho da sua oração, todos os dias, não menospreze os 15 minutos que você tem para fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. Porque essa oração você nem sabe, muitas vezes, mas está preparando o quê? O seu coração para o dia mau, para a tempestade. Na comunhão com Cristo, na comunhão com a igreja, na comunhão com os irmãos, a gente está se preparando para essa tempestade. A verdade, gente, é que a presença de Deus, ela é a lã quentinha. Isso é muito Flávia, né? Ela é a lã quentinha. Educação infantil, gente, desculpa. Que aquece os nossos corações nas temperaturas mais baixas e desconfortáveis da nossa vida. Então é essa presença que a gente desfruta aqui, né? Nossa, quem veio aqui no culto de domingo da nossa igreja, ó, quem não veio está perdendo o nosso congresso de aniversário. Gente, parecia que estava no céu. Estava até brincando com as meninas que na hora que o coral estava cantando, eu fechei o olho, parece que eu flutuei. Eu falei, nossa, eu estou no céu. Senhor, o céu vai ser assim. Aí, gente, aí acabou. Aí eu falei, ai, Senhor, eu não estou no céu, amanhã é segunda-feira. Até brinquei com as meninas lá na sala, porque é verdade. E essa presença é que enche o nosso coração da lã, porque o frio, ele vem. Mas aí, você não teme. Por quê? Porque você está preparada, você consegue passar por ele. E é engraçado, eu conversando com a Renata e com a Dani, né? Domingo depois da escola dominical, ai gente, eu amo minha igreja, porque também a aula da escola dominical da Renata foi a coisa mais maravilhosa do universo. Eu falei, ai que coisa linda, que palavra. Saí daqui com meu coração cheio do Espírito Santo. Ó, se você não tem uma igreja, venha para a nossa, tá, gente? Não é que eu estou fazendo propaganda, mas não é propaganda enganosa, é verdade, é tudo verdade. Então, assim, eu já até perdi o que eu ia falar, mas eu estava falando o seguinte, que a gente passa uma luta e parece que aquela luta vai nos matar. Mas Deus trabalha tanto no nosso coração que a próxima, você já está mais tranquila, você confia mais em Deus, você está mais plena. Você fala, não. E o mais engraçado, Deus vai preparando tanto teu coração que às vezes algo que você está pedindo tanto para o Senhor, no meio que você está pedindo, o Senhor parece que fica mais especial do que até aquilo que você está pedindo. Então, são coisas que só vivendo na presença de Deus e desfrutando dessa presença é que a gente vai entendendo. Por isso que não dá para ser crente longe, né, de Jesus, da presença da igreja, do quarto secreto. Não dá, porque senão não tem lã. Aí o frio chega, você quase que congela. Então, busca a lã. É assim que a gente se prepara. Então, algumas mulheres aqui, eu gostaria que
vocês pensassem, eu pensei muito sobre isso essa semana, que o Senhor sempre ministra no meu coração primeiro. Então, algumas mulheres aqui não precisam de roupas novas. Gente, que graça maravilhosa é estar aqui. Eu sou convertida há 20 anos, eu falo, meu Deus, obrigada. Porque tem tanta mulher perdida nesse mundo que não tem essa graça, que não vive isso, que não tem esses ensinamentos, que não tem esses caminhos de vida, né? Então, às vezes a gente já recebeu tanta roupa, a gente que está se negando a vestir, a gente que quer voltar para a roupa antiga. Aí o Senhor fala, não, abandona, pega a roupa nova. Ô, gente, quem não gosta de uma roupa nova, né? Tão bom vestir uma roupinha nova. Então o Senhor está dando, falando, filha, larga essas roupas velhas, filha, larga isso. Coloca essas vestes. Então a gente precisa sair daqui honrando as nossas vestes de salvação. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei sobre, sim, a roupa carregada de virtude, de modéstia, que eu visto por fora. Porque todas elas precisam refletir o meu Pai, né? Tanto a roupa interior quanto a exterior. Então, o que você precisa deixar hoje? Quais roupas precisam sair do seu guarda-roupa? Qual vestido não te cabe mais? Talvez vocês, eu falei vários aqui, e nem consegui falar todos. Mas talvez vocês já conseguiram, né? A gente já conseguiu, ao longo da nossa caminhada, largar, abandonar alguns. Ainda estamos lutando com outros. Mas entenda, o Senhor está te oferecendo força para isso, dignidade para isso. Paz, contentamento, misericórdia, amor, tudo isso vem dele. E hoje é uma nova oportunidade. Ainda dá tempo de abandonar as roupas velhas e se vestir diferente. Mas para isso nós precisamos ser intencionais em escolher a roupa que a gente vai vestir no nosso coração. Então acorde de manhã, abre o seu guarda-roupa de virtudes e fale, não cabe mais, Pai, realmente não cabe, me ajuda a arrancar essas vestes velhas. Eu não quero mais. Eu quero a sua veste de salvação, eu quero a sua veste de louvor, o Senhor me deu. Eu quero me vestir de dignidade, eu quero te honrar com aquilo que eu visto fora do meu corpo, mas principalmente com aquilo que eu visto dentro. Porque, na verdade, aquilo que está revestido dentro do nosso coração vai ser tão visível por fora como esse vestido que eu estou aqui, que vocês estão enxergando. Ele será tão visível, porque a roupa que a gente veste aqui no coração, a gente pode até disfarçar, né? Na igreja a gente até consegue, porque a gente vê os irmãos tão rapidamente, né? Oi, bom dia, tudo bem? Tchau. Mas na nossa casa está todo mundo vendo a roupa que a gente veste dentro do coração. No nosso trabalho, na nossa família, no meio das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então nós precisamos pensar sobre isso e realmente abandonar as roupas que não servem mais e que o Senhor não quer mais ver a gente vestida. Então hoje vamos pensar, quando você acordar de manhã e você vestir uma roupa, pensa assim, ai Senhor, hoje eu quero te alegrar. Hoje eu quero vestir a roupa do contentamento no meio dessa dor que eu estou. Porque, olha, a gente não glorifica mais a Deus do que a gente pode glorificar nas piores circunstâncias. Porque quando uma pessoa te enxerga na tua pior circunstância e te vê com vestes de louvor e de alegria, em nenhum momento você vai conseguir glorificar mais a Deus e testemunhar mais dele do que isso. Então, talvez a sua pior circunstância seja o momento que você está pregando mais Jesus para as outras pessoas, mostrando mais a diferença que ele faz na sua vida. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente nunca é neutro. Nunca é neutro. Ah, eu não me vesti de bondade, mas também não me vesti de maldade. Você também não está mostrando a grandeza de Deus na sua vida. E a gente precisa mostrar. E aí eu coloquei aqui no último, gente, uma oraçãozinha para nós fazermos juntas. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E que a gente saia daqui. Sabe quando a gente pegou ali, né, um dinheirinho na mão e a gente foi e comprou várias roupas novas e a gente ficou muito feliz? Por isso que eu falei que a aula era de alegria. Eu espero que vocês saiam daqui com muita alegria, não com tristeza, não com peso, nem com culpa. Por quê? Porque é o Senhor que dá a força. Se essa virtude ainda não está no seu guarda-roupa, entenda, é o Senhor que dá a força para colocar.
Então saia daqui muito feliz. Porque o preço dessa roupa já foi pago. Sabe o que é você sair com cartão de crédito sem limites para comprar roupas novas e você não pagar nada? É isso. É sobre isso essa aula. É você encher o seu guarda-roupa de boas virtudes e você não vai pagar nada por elas. Alguém já pagou. É um cartão de crédito ilimitado. Então vamos nos revestir de todos esses vestidos lindos, maravilhosos, porque uma mulher adornada de boas obras e de virtudes, gente, eu não sei vocês, mas tem mulher que você conversa, que você fala assim, nossa, que mulher linda, de você conversar. E às vezes a aparência dela nem era tão linda, mas você começa a conviver, você começa a achar ela linda. Já aconteceu isso com vocês? E às vezes aquela que, nossa, tem aquele narizinho assim, bem perfeitinho. Você conversa 5 minutos, você fala, nossa, que mulher feia. Porque essa beleza que vem de dentro, parece uma coisa, eu não sei se é só a gente que é cristã que percebe, ou se é todo mundo, tenho minhas dúvidas, mas eu acho muito bonito. Né? Uma mulher que tem essa beleza, que exala essa beleza, que exala esse bom perfume de Cristo. Né? Então, vamos sair assim. Levante, irmãs, vamos orar juntas? Vamos orar em voz alta, todas nós juntas, para terminar. É uma oração curta, porém bem poderosa. Certo? Vamos lá. Senhor, ajuda-me a abandonar as roupas velhas e a vestir aquilo que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Então foi isso, meninas. Estejam no nosso próximo Desperta. A gente vai colocar todas as informações lá no grupo, para vocês não perderem. Quem está no grupo também vai ficar sabendo em primeira mão quando a gente abrir as inscrições do nosso Congresso de Mulheres, que vai ser em setembro, hein? Então, quem não está, procura a Dani, tá bom? Agora nós vamos fazer o sorteio, Dani, e a gente também espera receber vocês lá embaixo para o nosso lanche, para o nosso momento de comunhão, irmãs. Muito obrigada. Aí eu quero saber quem está visitando pela primeira vez a nossa igreja, que nunca esteve aqui. A irmã, lá, ó, Joyce. Fala as irmãs. Como que vocês chamam? Leila e Alessandra, sejam muito bem-vindas e voltem a participar com a gente. O nosso trabalho é mensal e nós gostaríamos de ver vocês aqui novamente. Mais alguém, gente? Ai, a tia da Aline, querida. A Valéria. Valéria, seja muito bem-vinda e volte mais vezes, Valéria. Muito feliz de ver você aqui. Mais alguém, gente, está visitando a nossa igreja pela primeira vez? Então, sejam muito bem-vindas. E meninas, voltem também, viu? Para a nossa IBD, para o nosso culto da noite, para o nosso congresso de aniversário, que está assim, o céu na terra. Só voltem que vocês não vão se arrepender. Que bênção, né, meninas? Todas pegaram um número de sorteio? Alguém não pegou número para sorteio? A Miriam aqui, ó. A gente tinha pouco brinde, daí foi brotando o brinde, gente. Olha que bênção. Tem quase um para cada uma. Ó, gente, devocional do pastor Arival, presente da Secretaria Administração da nossa igreja. Maravilhoso esse devocional. A palavra é posta, eu também posto. Vai ser o primeiro brinde de hoje, hein? Vamos ver. Foi embora? Perdeu. R$ 85. Ah, não é possível. R$ 77. Agora foi. Rose! Parabéns! Rose, responsável da nossa cozinha, gente. Agora brinde da Fátima, necessaire com um olhinho maravilhoso. R$
62. Não é possível. Fio, mexe esse negócio. 67. Mariana. A Judite. Judite está vindo sempre, parabéns. Agora, brinde da Dani. É um porta-bijuteria. 55. Aê! Agora, brinde da Yarinha. Todo mês está abençoando a gente. Obrigada, Yarinha. 23. Não? 94. Ah, Maria Cecília. Brinde da Sheilinha, mesa posta. 98. Não? Próximo. 51. Gente. Próximo filme. 73. Não é possível. 24. Aê, Fátima! Ganhou brinde da Sheilinha. Arrasou! Brinde da Maria Cecília. Obrigada, Maria Cecília. O que você quer que eu falo? 24. Parabéns, Fátima! Gente, essa é a Fátima. Brinde da Maria Cecília. Obrigada, Maria Cecília. 31. Não? 19. Uhul! Dai! Brinde da professora Flávia. 75. Elas também sempre estão vindo, merecido. Esse aqui é de quem? Quem que dou? A Keila, obrigada, Keila. 84. Não. Não chegou. 12. Mãe do Fio, parabéns. Brinde da Fátima, necessaire com olhinho. 69. A Carol, irmã da Flávia. Tem muito brinde, gente. Que bênção. Brinde da Dani, um lenço. 38. Você, Sheilinha, olha aí. Parabéns. Brinde da Maria Cecília. Obrigada, irmã. E do seu Reinaldo. 68 já saiu, não saiu, não? Tô maluca. Não? Próximo filme. Mexe esse negócio. 92. 35. Tá nervoso essa música. 80. Gente, eu vou escolher assim, hein? 95. 99.
93, Gi! Parabéns! O que é isso que tá pesado? Ai, uma petisqueira da Proflávia. Ai, eu não queria. 17. É pesado esse, hein, gente? Ganhou pesado. 83. Para de roubar, Paulinho. 42. A Anne ganhou a petisqueira. Ela trabalha com cozinha. Tudo família do Fio. Da Keila. 29. Ô, Fio, você pegou o número? 45. Sônia.